redor. Para quê? Para que a gente comece a compreender aquilo que nos enseja a tomar alguma atitude, tá bem? Não sei se todos já leram, para me passar, para a gente seguir o nosso estudo, porque nós temos muito o que estudar em questão da obsessão, e depois das questões dos motivos da obsessão, a gente vai começar a estudar como reconhecer os espíritos, que não é tão fácil como a gente acredita que seja, né, pessoal? É muito mais complexo, né, quando alguém chega e se esclarece, né, dizendo: sou o fulano, sou o ciclano, né? Então a gente precisa aprender a reconhecê-los, né? Mas de uma forma educada, equilibrada, para que não haja desajustes, tá? Então vamos lá, então. Sobre a questão dos motivos da obsessão, o que vocês acham? Quais são os motivos de uma obsessão? Como a pessoa pode estar passando por uma obsessão? O que vocês me dizem? Vingança, principalmente. Vingança constante. Vingança, motivos de obsessão, vinganças. O que mais, gente? O que gera uma obsessão? Inveja, ciúme. Sentimento de posse. Sim. Vidas passadas. Geralmente, uma obsessão, ela tem a origem dela geralmente no passado, né? As mais ferrenhas são complicações que nós, em outras épocas que estivemos aqui, deixamos aqui a conta, né? Acreditando que não retornaríamos a este mesmo local para quitar a dívida. Então, isso é uma das grandes maravilhas que os estudos que Kardec nos deixou, é que nós vamos retornar, né? Vamos retornar para pagar a dívida. Então, nós devemos ter muito cuidado com aquilo que nós plantamos e aquilo que nós fizemos, né? As nossas atitudes, os nossos desejos, as nossas vontades, que às vezes se sobrepõem ao desejo do outro, e muitas vezes por uma questão de orgulho nessa existência, eu tenho uma condição melhor, uma forma melhor, uma mente melhor, né? E acabo massacrando o próximo, fazendo o outro sofrer de uma forma que não precisaria ser desse jeito. Aí o que acontece? Quando aqui retornamos, né, temos a dívida para pagar. Então é aí que acontecem as obsessões. Nós devemos ter consciência, de uma vez por todas, que nós vamos retornar. Aqui, a Terra, assim como qualquer outro planeta de prova e expiação, nós não vamos cometer os crimes e vamos embora e não vamos retornar. Por quê? Porque nós precisamos morrer novamente, já foi dito isso, né? Para chegar e reconhecer o reino dos céus, precisamos morrer e nascer novamente, é assim que vai ser. Então, as reencarnações, né, são os pilares para a nossa evolução. Se nós não reencarnarmos aqui, vamos em outro lugar, mas a conta vai estar lá para que todos nós quite essa conta, tá? Então, nós devemos ter muito cuidado, e quando não se tem essa compreensão, como foi explicado no estudo de terça-feira, é mais cobrado do que sabe ou daquele que não sabe? É uma transgressão, vai ser uma transgressão, sempre vai ser, tá? Mas aquele que tem o conhecimento, com certeza vai ter um atenuante em cima dele. Por quê? Porque tu sabias e fez. Pode falar, senhor. Seria uma falta de evangelização a pessoa criar essa obsessão assim de se contentar contra alguém, contra algum ato cometido contra a gente? É uma falta de evangelização? Ah, sim, né, senhor Antônio? Para começar, uma falta de moral, né, senhor Antônio? Já começa aí, o espírito já bem deficiente nessa parte, né? Porque como nós enfrentamos a encarnação, as reencarnações são tão justas que muitas vezes a gente está lá em cima e outras vezes a gente está embaixo, né? Quando a gente está em cima, a gente não lembra que a gente já esteve lá atrás, que como é doloroso pisar, né? A gente só lembra que foi pisado e agora é minha vez, quando a gente está do outro lado. É uma falta de esclarecimento, de evangelização, sim, só uma pessoa que pensa dessa forma. Mas o mais importante de tudo isso, o que é? É que nós sabemos que nós vamos pagar todas as contas.
É ou não é? Nós estamos sabendo disso hoje, né? Estamos, né? Eu não sei se vocês estão entendendo. Estamos, gente, eu vou ter que pegar as paletinhas do Mateus. Estamos, né? Nós todos estamos sabendo que nós vamos responder por todos os nossos atos. É um fato, tá? Como vai ser, só a espiritualidade superior sabe, tá? Isso é uma questão da espiritualidade superior com a gente por causa das questões kármicas. Então a gente não tem como saber, tá? Pois não, Batista. Não, no caso, assim, ó, que nós mesmos, como sabemos mais do que estudamos, né? Não, entre aspas, sabemos, mas estamos sempre aprendendo, é que a maioria do ser humano que eu tenho prestado atenção, o ser humano mais, o que ele extrai do próximo, que ele tem que orar e que já é muito mais, o que ele extrai, que tipo de sentimento ele está extraindo do próximo, que ele convive, entendeu? Porque não deixa de estar plantando, entendeu? Porque se tu conseguir extrair ódio, raiva, inveja, ou qualquer outra coisa, aquilo ali é uma energia, né? Que tu extraiu, foi tua fonte criadora, né? E que tu vai ser responsável por aquilo, tudo que tu criou, né? E com o tempo vem, né? Vem, aí tu vai dizer assim, mas eu não sabia, não, mano, se ficasse 10 anos ali, né? E plantando, chegou uma hora que deu, por ali que começar, mas era tão bom. Não era bom. Como a gente lê, às vezes tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Nós estamos aqui libertos para fazer o que quiser, mas vai ter como fazer? A balança, né, meus amigos? Então aqui, é às vezes uma vingança que este toma de um indivíduo de quem guarda queixas de sua vida presente ou do tempo de outra existência. Aquilo que nós estávamos falando. Muitas vezes também não há mais do que o desejo de fazer o mal. Ele simplesmente não está bem, não se sente bem, não quer que o outro fique bem também. Aquilo que a gente vê nos encarnados, que a gente vê no nosso redor, que muitas vezes nós fizemos quando somos crianças, ignorantes, que a gente não sabe o que faz, né? O colega também não quer que o colega fique bem. É ou não é? Vai, pá. Não quero que eu não tenha, também não vai ter. Ele não é feliz, eu também não sou. Né? Não tem uma música lá dos atuais hoje que diz que ninguém vai ser feliz? Eu não sou, ninguém vai ser. Olha só as hipnoses aí, tá? O espírito, como sofre, entende de fazer com que os outros sofram, enquanto uma espécie de gozo em atormentar. Com o irritar-se e mostrar-se despeitado, o perseguido faz exatamente o que o perseguidor quer. Belo esclarecimento, né? Porque o que acontece? O que isso nos diz? Tudo é energia, não é? Nós somos uma usina viva caminhando, né? Temos campos energéticos em torno de nós. O que acontece? Ele sabe, é médium, consegue exalar energia instantânea. Então vou lá atormentar. Vai lá, atormenta, desequilibra o médium, pá, água jarrada, pega. Então desequilibra totalmente a criatura e faz exatamente o que ele quer. E geralmente quando o médium que tem atividades, que trabalha em centros, que trabalha nas casas, geralmente que ele está trabalhando na mediunidade dele, no momento que ele se desequilibra, ele desequilibra todo o redor que ele se encontra, porque é muito energia. Aí desequilibra ele, desequilibra o pai, a mãe, o filho, o irmão, o tio, o sobrinho, o cachorro, todo mundo. Tá, todo mundo desequilibrado. Então, esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem. Simplesmente por isso. Né? Mas, quando eu falo isso aqui, esses espíritos agem não raro por ódio e inveja do bem, eu sempre peço uma coisa, gente. Pela pouquinha experiência que nós temos de trabalho. Todos os irmãos que são atendidos na casa, que chegam realmente renitentes, enfesados a fazer a maldade, que querem ficar perpetuados trabalhando da forma que trabalham. É dado choque anímico, é conversado, e 90%, 95% foi questões emocionais e sentimentais que fizeram isso com ele. Em algum momento, alguém ou ele teve uma grande decepção e não aceitou, e aí é isso que acontece, né? Se frustrou em algum momento da vida dele e não soube lidar com isso,
e acabou caindo do outro lado. Né? E aí, se tem conhecimento, com certeza vai ter alguém que vai puxar, né? Vem para cá comigo. E usa esse conhecimento contra ele mesmo. Né? Então, todos nós, falando da obsessão, e eu quero falar particularmente para vocês, que a gente fala, meu Deus, olha a obsessão, olha o que a obsessão faz. Mas no fim de tudo isso, quando é conversado, quando é orientado, o que a gente descobre? Que a criatura está sofrendo. Por isso que os bons espíritos nos falam, tenham amor por eles, né? Não maltratem, se imponham, porém, quando for necessário, mas com amorosidade, com entendimento, com esclarecimento. Nunca tratem de forma bruta ou tomem qualquer coisa que a entidade fala para si. Não pode fazer isso. Não pode entrar naquele desequilíbrio que ele se encontra, porque ele está sofrendo. E não é 1, 2 dias. Pensem vocês em alguma coisa que feriu vocês nessa vida. Já pensaram, porque é rapidinho. A gente guarda essas coisas. Infelizmente a gente guarda essas coisas ainda. Mas alguma coisa que magoou de vocês, vamos dizer que é alguma coisa familiar. Tá? Não quero fazer vocês lembrar das coisas ruins, mas eu quero para dar um norte para vocês. Alguém familiar que nos prejudica, isso nos magoa. 10 anos, 15 anos atrás? Tá? Imagine vocês 300 anos. Guardando isso. 300, 400 anos. A pessoa, por fim, já não aguenta mais. É ou não é? Eles só não têm o corpo físico. Nunca esqueçam disso. Eles são pessoas como nós, estiveram encarnados na Terra e caíram por qualquer situação que for. Então nós temos que ter todo o amor e a caridade para tratar deles. Porque senão, se nós não nos cuidarmos, amanhã nós estamos aí no mesmo lugarzinho recebendo ajuda. Quem sabe se não, como a gente não sabe as nossas questões kármicas. Talvez toda a nossa dedicação de uma vida não é capaz de nos tirar do lodo que a gente se meteu durante encarnações à frente. É ou não é? Então, nós temos que sempre ter essa consciência. Tá, gente? Para que a gente não crie monstros, demônios, diabos, sabe essas coisas que perturbam as pessoas, essa literatura vaga e vã. Entendeu? Então, o que acontece? Vamos desmistificar isso e saber o que é a questão obsessiva. São apenas criaturas renitentes, tá? que aconteceu alguma situação e resolveram, né? Não se perdoar nem perdoar o outro e agir de determinada forma até que ele caia em si mesmo. E é claro que aqui nós, e mesmo, penso eu, até nas questões dos grandes feiticeiros e magos, também são criaturas que encarnaram e algo aconteceu. Tá? Lá no âmago deles, lá dentro, que é só a espiritualidade superior sabe, algo aconteceu. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz e age. Há espíritos obsessores em maldade, que alguma coisa mesmo denotam de bom, mas dominados pelo orgulho do falso saber. Tem as suas ideias, seus sistemas sobre as ciências, a economia social, a moral, a religião, a filosofia e querem fazer que suas opiniões prevaleçam. Para esse efeito, procuram médios bastante crédulos para os aceitar de olhos fechados e que eles fascinam, a fim de os impedir de discernir o verdadeiro do falso. São os mais perigosos, porque os sofismas nada lhes custam e podem tornar cridas as mais ridículas utopias. Então, o que acontece aqui? Economia social, moral, filosofia. É aqui na base? A obsessão? Os obsessores? Não, né? Economia. É lá em cima, né? Na questão material do planeta, é quem mexe com a questão material do planeta. Filosofias, questões religiosas, né? Grandes seres que estão aí encarnados, trabalhando, movendo grandes multidões, que todos nós sabemos, né? Que nós já conversamos sobre isso.
e sempre falamos, essa questão do ser do magnetismo consegue arrastar multidões, não é? Então, o que acontece? Então, vocês veem aonde entra a questão obsessiva. Como conhece os prestígios dos grandes nomes, não escrupulizam em se adornarem com um daqueles diante dos quais todos se inclinam, e não recuam sequer ante ao sacrilégio de se dizerem Jesus, a Virgem Maria ou um santo venerado. Tá bem? Então a gente tem que tomar todo esse cuidado, sempre com muito respeito, né? Sempre. Porque o respeito não interessa com a entidade que está ali, o respeito tem que agir com todos, sempre. Né? Sempre tratar com respeito e com dignidade. Para quê? Porque isso é uma questão de integridade nossa. Devemos tratar todos de igual para igual. Sempre, gente. Procurar deslumbrar por meio de uma linguagem pomposa, mas mais pretensiosa do que profunda, eriçada de termos técnicos e recheada das retumbantes palavras caridade e moral. Cuidadosamente evitarão dar um mau conselho, porque bem sabem que seriam repelidos. Daí vem que os que são por eles enganados os defendem, dizendo: bem vedes que nada dizem de mal. A moral, porém, para esses espíritos é simples passaporte, é o que menos os preocupa. O que querem, acima de tudo, é impor suas ideias, por mais disparatadas que sejam. Os espíritos verdadeiramente superiores são sóbrios de palavras, dizem muita coisa em poucas frases. Posso fazer uma pergunta? No caso, assim, os espíritos que, por exemplo, alcoólatras, né? Como? Os espíritos alcoólatras. Né? Assim. Dois espíritos alcoólatras, vou botar um exemplo, né? E esses espíritos se mataram, vamos botar que se mataram. Só que eles têm irmão, né? E eles vão para uma casa, né? Eles vão para aquela casa, que é a casa de costume que eles têm para voltar, né? E lá existe uma influência espiritual, porque um menino seguiu bebendo também, né? Porque é médico. Porque no caso, né? E esse espírito, dentro da ignorância dele, ele acha que não está fazendo mal dentro de casa, porque ele só chega, mais um menino como médico fica com a mesma vontade que o espírito está. Pode ser isso? Pode. Aí, tá aí como essa pessoa é de outra religião, né? E aí eu fui lá hoje, aí eu perguntei do menino, né? Porque o menino está dando depressão, né? Aí tá aí, eu Deus então, eu digo, que engraçado, parece que pode ser, porque eu penso muito que a maioria das obsessões, porque nós não temos nada a fazer de mal, nós não temos grandes obras a fazer, entendeu? Eu acho que mais é na volta de casa mesmo, da família. Tu que pensa? Aí, Tu não sabe que Deus guarda para ti? aí eu digo assim, aí ela disse assim, mas eu não sabia dos irmãos que tinham morrido, esses aí que sumiram, esses dois irmãos, e eles materializou os dois, só que se materializou um bem materializadinho perto da irmã, e o outro não conseguiu ver direito, só vê a altura.